Vocês são da época da SEGA, aquele videojogos bem interessante, bem bom, extremamente pixelado, que trouxe vários jogos, incluindo Sonic, que foi um sucesso, se não me engano, na época, e meio que foi até bem recentemente. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, principalmente se você é daquele tempo. E seja muito bem-vindo ao canal, eu sou a Diana Lucas e aqui eu falo sobre filmes, séries e animações, entre milhares e milhares de assuntos do mundo do cinema. Então se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário e se inscreva aqui no canal, que isso ajuda muito. Sem mais delongas, pega sua pipoca, sua água com açúcar e vamos para o filme de hoje. Dirigido mais de uma vez por Jeff Fowler, nós estamos a falar sobre Sonic e, nesse caso, a sua terceira sequência, né? Que já teve o 2 e esse é o 3 e todos eles dirigidos pela mesma pessoa. E nesse filme, mais uma vez, nós vamos conhecer então Sonic e seus 2 irmãos, nesse momento já conhecidos. Só que a maior diferença desse filme é que dessa vez nós vamos conhecer um quarto irmão, que é então o Shadow, que foi descoberto então quando um meteoro caiu na Terra, numa parte dos Estados Unidos, como sempre. E ele então acabou por ser criado no laboratório onde ele conheceu Maria. Maria, que era uma rapariga que foi levada então por lá enquanto o diretor daquele laboratório fazia certas experiências. Shadow e Maria desenvolvem uma amizade muito grande, até que aquele laboratório acaba por ser meio que invadido e Maria acaba por morrer num pequeno acidente que aconteceu durante essa invasão. E Shadow ficou muito magoado. Só que por as pessoas não saberem como usar toda a força, energia e poder que Shadow tinha, ela acaba por ser adormecido. E infelizmente, mais de 50 anos depois, por alguma falha da matriz daquele sistema, ele acaba por ser acordado, extremamente chateado com tudo o que aconteceu 50 anos depois. Acordado então em 2024. Esse filme, ele é bem chato. Ele é bem complicado de gostar, no meu ponto de vista. Apesar de ser um filme extremamente comercial e infantil, obviamente, porque o Sonic eu acredito que é mais por nostalgia para pessoas da nossa faixa etária ou mais, e ele é explicitamente feito para crianças, eu achei um filme bem aborrecido. Porque é mais uma vez a descoberta do irmão, a luta por isso, salvadores da pátria, blá 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 blá, um monte de coisas. Então eu tenho muito pouco para falar sobre esse filme, para ser sincera. A ambientação, as conversas, enfim, o 3D todo feito, o CGI feito pelos personagens, para os cenários, muitos deles, eu acho isso tudo muito complicado de gostar. Visto que nós estamos a falar de algo que, no meu ponto de vista, primeiro já devia ter terminado, já que todo mundo já conhece a história. Segundo, ele já não tem propriamente uma narrativa nova para oferecer, então eu acho bem complicado gostar desse filme assim, do mundo integral. Mas existem momentos que eu achei bem divertidos no filme, porque é impossível detestar tudo, né? Eu achei momentos bem bons e ao mesmo tempo eu também gostei bastante de certas ambientizações e efeitos, principalmente naquilo que concerne ao Shadow. Eu amei tudo o que fizeram para ele, desde os efeitos, quando ele corre, quando ele se transforma, quando ele aparece, eu achei isso muito bom. Porém, para os outros irmãos alienígenas eu achei bem fraco. Jim Carrey nesse filme então faz mais uma vez um papel muito bom, só que dessa vez eu achei fantástico o facto dele fazer o papel de 2 personagens. Não só a dele, mas como também do avô dele, que era então o diretor desse laboratório onde o Shadow estava inserido e ia ser estudado. Se você já viu esse filme, deixa aqui nos comentários. Para esse filme eu dou uma nota de 5, porque é um filme bem complicado no meu ponto de vista. Sem mais delongas, vamos para a parte dos spoilers, por lá eu vou adentrar muito mais e talvez explicar com detalhes o porquê que eu não gostei tanto desse filme. O filme começa basicamente com o aniversário do Sonic, pelo menos o aniversário dele ter chegado à Terra, e a partir dali então eles pegaram, né, os seus donos, para fazer então um pequeno aniversário onde eles criam pequenos hologramas que são dos outros irmãos do Sonic para fazerem uma corrida. O Sonic é bem competitivo, todo mundo já sabe a energia bem calórica que ele tem. Enquanto isso, enquanto ele está a correr, começa então que eles estão a preparar o aniversário do Sonic, e quando o Sonic descobre que tem alguma coisa estranha, ele vai atrás dos irmãos e ele descobre o aniversário deles. Durante essa festa, eles são invadidos por uma força-tarefa que eles explicam então que eles estão com uma missão porque alguma coisa aconteceu. Só que o Sonic e os irmãos não perguntam exatamente o que se passava. E eles são levados e eles acabam por aterrar em Tóquio, se não me engano, que é quando eles conhecem Shadow. E a partir dali começa toda aquela luta que todo mundo já deve estar a imaginar, que é do Sonic, extremamente competitivo, porque não gosta de ser ignorado, e enfim, tal. Então eles vão batalhando e lutando, só que em primeira instância eles perdem. E o Sonic precisa de mais informações sobre quem é Shadow, e ele vai atrás então do coronel. Eles se encontram num jardim de infância que fica ali bem conhecido em Tóquio, achei essa publicidade também bem boa. E durante isso eles acabam por ser invadidos e o coronel, né, o general, acaba por morrer por causa da invasão.
O Sonic então acaba por fugir daquela zona com os seus irmãos e eles perseguem então um motoqueiro, que eles descobrem que era então o melhor amiguinho barra capataz do doutor. E esse rapaz acaba por lhes dizer: olha, o Dr. Eggman não tem nada a ver com isso e eu posso provar. Então eles entram para o caranguejo gigante do Dr. Eggman e eles encontram então o Dr. Eggman da melhor forma possível. E esse é um dos momentos que eu gosto muito do filme porque é bem cômico. A partir disso eles conversam, eles veem que nenhum deles está envolvido e que eles vão ter que trabalhar todos em conjunto. E eles acabam então por ir para aquele antigo laboratório onde o Shadow estava. E a partir disso então eles são aprisionados. O Dr. Eggman descobre então o seu avô, se junta a eles e a Shadow. E a partir disso eles vão desenvolvendo ainda mais uma missão. A verdade é que o avô do Dr. Eggman, vou dizer Dr. Eggman Sr., ele queria simplesmente destruir o planeta Terra por causa da morte da Maria, que era como uma filha para ele, a única filha para ele, a única família que ele tinha. Só que o Dr. Eggman Jr. não sabe disso, mas enfim. Sonic então consegue se libertar, ele é meio que teletransportado por causa dos anéis mágicos dele para casa. Ele pede ajuda à família dele, humana, e eles juntos vão para uma missão para poder resolver essa situação toda. Só que, à medida que eles vão tentando resolver isso de uma forma também muito engraçada, muito cômica, apesar muito redundante, o homem que cuida do Sonic acaba por ser meio que nocauteado, vou assim dizer, pelo Shadow, já que ele estava meio que a se mascarar como o general lá que tinha morrido, né, para poder reaver, machado, para todo um sistema que vocês vão entender melhor se vocês assistirem, porque fica muito complicado de eu explicar aqui tudo. Depois disso, o Sonic vê aquela situação e assim como Shadow ficou muito magoado com a morte da Maria, Sonic fica muito magoado porque ele pensa que o seu dono morreu e eles então vão combater até os extremos de uma forma inimaginável. Só que no momento em que Sonic está para ganhar a batalha, Shadow lhe diz: termina com isso porque tu venceste, é isso que tu és. E o Sonic lembra-se de umas palavras que ele e o seu humano falavam e ele diz: eu não sou assim. Eles recuam e juntos então decidem se unir para poder salvar a humanidade do que o Shadow, o Dr. Eggman e o seu avô haviam feito. E disso vocês já podem tentar imaginar. Shadow e o Dr. Eggman se sacrificam pela humanidade. O capataz do Dr. Eggman sobrevive, Sonic sobrevive e os seus irmãos também. E eles voltam para casa meio que felizes para sempre. Só que mais uma vez eles vão fazer uma competição de corrida que já praticamente para os pós-créditos do filme. E o Sonic acaba por correr mais do que devia, né? Como sempre, já que ele é a criatura mais rápida do planeta. E nisso ele acaba por derrubar basicamente o recorde. Ele vai muito mais do que ele devia ir, né? E ele encontra meio que robôs bem parecidos com ele. Primeiro vai um, depois ele luta com esse um e depois aparecem milhares. E disso aparece uma outra alienígena do universo do Sonic. E provavelmente isso é para dizer que nós teremos o filme 4, que foi então com a participação dessa nova alienígena. Como vocês podem ver, apesar de tudo, a história vai se repetindo e começa a perder a graça até certo ponto. Isso vai parecer um pouco... não queria, mas vou ter que falar, né? One Piece. One Piece e as suas milhares e milhares e milhares de episódios. Mas essa foi a minha opinião, espero que a vossa aqui nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo.